Bom dia, colegas. Olha só, nossa aula de hoje é falando sobre os pontos notáveis de um triângulo. Ou seja, o que é isso, os pontos notáveis, né, de um triângulo? São os pontos chamados de mediana, que é o ponto médio. Ou seja, esse ponto médio é justamente o segmento que é dividido ao meio. Ou seja, esse ponto médio divide o segmento AB em dois segmentos congruentes, de mesma medida. Então, a mesma distância de A a M é também de M a B. Então, nesse triângulo aqui, nós temos aqui o primeiro triângulo, A, B e C. Nós temos aqui, né, essa mediana, ou seja, esse ponto médio. Olha que a mesma distância daqui de A até D é a mesma de D a B. Esse outro também, ó, como ele destaca aqui, é porque esse lado e esse são iguais. Então, essa mediana, ela divide nesse lado do triângulo, a metade. Esse outro, a mesma coisa, ou seja, é o ponto médio, BC, e assim a E é a mediana, ou seja, o ponto médio é o E, e a mediana é o segmento AE. O mesmo acontece aqui, ó. No F é o ponto médio, né? E AC, assim BF é a mediana, ou seja, BF é a mediana, que é essas retas, viu? Ó. Aí olha só, vocês viram aqui que tem os três triângulos, ou seja, essa mediana ela pode partir de qualquer um dos lados do triângulo e ela é ligada diretamente, né, de um vértice ao meio, né, do seu lado oposto, né? Pode olhar, ó, aqui é um dos pontos, né, a qual divide, ou seja, a mediana ao meio dessa figura, ok? Então, olha só, eu tenho várias, os três lados do triângulo aparece, né, essa mediana, sempre partindo de um vértice. Então, aqui parte do vértice C, esse é do vértice A e esse é do vértice B. Então, essas três medianas em um triângulo só, as três medianas de um triângulo sempre se encontram em um único ponto. Esse ponto notável é chamado baricentro do triângulo, ou seja, aqui, ó, quando nós cruzamos, ou seja, montamos esses triângulos, pode olhar que é tudo uma coisa só. Quando eu montar eles, as medianas vão se cruzar em um mesmo ponto. Esse ponto é chamado baricentro, que é justamente o encontro das três medianas. Então, esse baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, ou seja, ele será equilibrado por este ponto, ok? Para verificar essa propriedade, né, podemos desenhar, né, um triângulo qualquer em uma cartolina, determinar o baricentro e em seguida recortá-la. Se passarmos, né, o barbante pelo baricentro, podemos suspender a representação, né, do triângulo e deixá-los em equilíbrio. Justamente, então essa questão, né, esse ponto é chamado ponto de equilíbrio, né, o baricentro, porque tudo tem um ponto de equilíbrio. Uns são no centro, né, outros são mais afastados para um lado, dependendo da situação. Então, nesse caso, né, da mediana, o baricentro, né, ele fica justamente no encontro das três medianas. Aí pode ser desse lado, pode ser do lado de lá, onde depende da posição do triângulo, né, do formato. Nós temos também o chamado mediatriz e circuncentro de um triângulo. O que é isso? A mediatriz é um segmento de reta que, se for perpendicular, né, ao segmento cruzando em seu ponto médio. Ou seja, vamos mostrar aí qualquer ponto da mediatriz é um segmento de reta equidistante dos extremos, né, desse segmento. Então, quando ele fala de mediatriz, gente, é justamente a reta de forma perpendicular. Então, a reta R, ela é a mediatriz, porque é de forma perpendicular. O que é esse perpendicular? É aquilo que é de cima para baixo, né? E a distância entre esses dois comprimentos, entre esses pontos, é o comprimento do segmento da reta, que liga os dois pontos. Para que vocês entendam direitinho, vamos rever aqui na figura. Os exemplos. Então, nós temos aqui o seguinte, ó.
Considere o ponto E, né, sobre a mediatriz de AB. Vamos analisar dois casos. O primeiro é o ponto E, o ponto médio, AB, e o segundo não é o ponto médio de AB. Ou seja, então nós temos aqui o seguinte, ó, nesse caso, traço os segmentos AE e BE, dado M o ponto médio, e AB, note que os três triângulos AM, note que os triângulos AME e BME são congruentes pelo caso de congruência lado, ângulo e lado. Então, o que é que acontece aí, ó? Esse aqui é chamado de mediatriz. Por que que é a mediatriz? Porque corta, né, o triângulo de forma perpendicular ao meio, né? Então, formando aí, ó, um caso de semelhança de triângulo, porque esse lado é igual a esse. Por isso, esses dois são semelhantes. Esse lado é semelhante a esse. E aí, cortado, né, por essa mediana. Aliás, essa mediatriz. E o ponto, e consequentemente o ponto E, é equidistante dos extremos AB. Olha o ponto E como ele é distante, né, de AB. É muito distante porque ele vai ficar lá numa parte do triângulo, na parte superior do triângulo. Portanto, qualquer que seja o ponto sobre a mediatriz no segmento será equidistante, né, dos extremos do segmento. Nenhum outro ponto no plano possui essa propriedade. Nós temos o lugar geométrico, né, o conjunto de todos, olha só, o lugar geométrico é o conjunto de todos os pontos do plano que possui uma dada propriedade. Ou seja, o lugar geométrico dos pontos do plano equidistante de dois pontos AB dados é a mediatriz. Ou seja, o que é esse ponto equidistante, gente? É esse ponto, ele está equidistante, né, desse segmento aqui, do segmento AB. Por isso, né, que ele é chamado, ou seja, essa parte aqui é chamado de lugar geométrico, por conta de que esse ponto, né, ou seja, ele está distante do segmento AB. Por isso que é chamado de lugar geométrico, ok? Então, olha só, nós temos aí, observe a mediatriz relativas aos lados ABC. Então, nós temos aqui, ó, sempre religada a essa questão. Então, a mediatriz, ela sempre forma um ângulo reto, ó, um ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. E sempre cortando ao meio, tá vendo, ó? Ao meio, por isso que o nome dela é mediatriz, porque também corta ao meio, né? E formando-se aí um ponto, né? Ou seja, um ângulo reto. R, ó, a reta R é a mediatriz relativa ao lado AB, ó. Olha o lado AB. O lado relativo é justamente onde ela parte e forma o ângulo reto, viu? Então, S é a mediatriz relativa ao lado BC, ó. B e C. Ele parte daqui. Agora, T é a mediatriz relativa ao lado AC. Tá vendo? Então, olha só. As mediatrizes relativas, cada uma dos seus lados, né, dos triângulos, sempre encontra-se em um único ponto. Esse ponto notável é o chamado circuncentro. Ou seja, para que vocês entendam melhor o que é circuncentro, tá aqui, ó. Circuncentro por essa questão, ó. Como a mediatriz, gente, ela corta o triângulo ao meio, ela não se prende igual a mediana só dentro do triângulo, ela ultrapassa o triângulo. Então, marcando-se aí a um ponto chamado circuncentro. Essas três, partindo de cada lado e formando um ângulo reto, né, de cada lado do triângulo, forma-se aí o que nós chamamos de circuncentro. Por que circuncentro? Porque a partir dessa questão, nós podemos, né, traçar uma circunferência justamente nesses pontos, tendo como centro da circunferência o circuncentro. Por isso que é chamado, né, de circuncentro, porque é o centro de um círculo, ok? Então, traçar aí uma reta R, passando pelos pontos de intersecção dos arcos, né? A reta R é a mediatriz relativa ao lado AB. Ou seja, olha aqui, ó, nesse caso é chamada de mediatriz, porque é o que parte do segmento AB, ok? Então, dando sequência, nós temos aqui o seguinte, nós temos que a altura e ortocentro também é outro
pontos notáveis, né, do triângulo, né, ortocentro e a altura e ortocentro. Ah, o que é isso? Então vamos analisar bem direitinho. Até o momento é também o nosso cotidiano, geralmente utilizamos a palavra altura para indicar um comprimento vertical. Porém, nos triângulos, a altura em um segmento de reta une um vértice ao lado oposto ao seu prolongamento, de tal maneira que esses sejam perpendiculares. Nesse caso, esse lado oposto é chamado de base de triângulo, ou seja, tudo, gente, que está aqui abaixo é chamado de base, ok? Já a altura, ela é relativa a esse lado oposto, né? Chamado de base do triângulo. Então, como nós temos aqui um triângulo que não tem como traçar, então ele traçou do lado de forma perpendicular e na forma vertical. Então, isso aqui é chamado de altura do triângulo. Esse aqui também é chamado de altura do triângulo. E esse também é a altura do triângulo, ou seja, qualquer um triângulo tem essa altura. Basta você, né, partir do canto mais alto de forma perpendicular para a sua base, né, em direção à sua base. Aí, ao prolongamento das três alturas de um triângulo, elas se encontram em um único ponto. Então, esse ponto notável é o chamado ortocentro. Olha só, quando nós falamos da altura, ela se encontra mesmo no centro. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Então, observe que o H, né, o ortocentro H de alguns triângulos. Então, eu tenho que esse é o ortocentro. Então, olha só, esse é um triângulo, ele cruzou para cá, né, de forma perpendicular. Esse também é de forma perpendicular e esse também, onde ele se encontra justamente nessa parte inferior, né, desse triângulo. Onde isso aqui é chamado de altura do triângulo AHC. Esse aqui é chamado de altura, né, do triângulo, né, desse lado AHC, e desse lado também aqui, ó, HC, esse aqui é a altura relativa. Portanto, né, quando um triângulo for obtusângulo, o ortocentro será exterior ao triângulo, ou seja, quando, né, esse triângulo for obtusângulo, o que é isso? É um ângulo maior do que 90 graus. Então, esse ortocentro será exterior, que é esse caso aqui, ó. Esse ele é um ângulo chamado de obtusângulo. Então, olha onde foi que veio ficar o ortocentro. É na parte externa. Quando o triângulo, né, for acutângulo, o ortocentro será no interior ao triângulo, ou seja, dentro do triângulo. Então, isso aqui é chamado de ortocentro, que determina as alturas, né, desse triângulo, e ele se encontra no ponto interno, né, dentro do triângulo. Então, quando o triângulo for retângulo, o ortocentro coincidirá com o vértice correspondente ao ângulo reto. Ou seja, o ortocentro, ó, quando for o ângulo reto, é aqui o ortocentro. Ok? Então, é chamado de ortocentro, onde ele forma o ângulo reto. É aqui onde ele vai formar o ortocentro. Ok? Se você traçar aqui, ó, nesse segmento aqui, formar um ângulo reto aqui, ele vai passar aqui. Se você formar um ângulo reto aqui, também passa aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui é o chamado de ortocentro. Ok? Então, também nós temos outro ponto notável, que é a bissetriz e o incentro de um triângulo. Então, o que é isso? Então, já estudamos a bissetriz, né, de um ângulo e uma semirreta de origem do vértice de ângulo, que divide em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Agora vamos mostrar qualquer ponto da bissetriz, né, de um triângulo aqui distante dos lados a esse ângulo. Ou seja, essa distância que ele fala aí, né, do ponto P de uma reta, é o comprimento do segmento da reta perpendicular a R, que liga o P ao ponto R, né? Ou seja, a reta R. Então, olha só, considere aí sobre a bissetriz, né, um ângulo AOB, né, e os segmentos DE e CE, perpendicular, lado OC e o lado OB, de ângulos AOB, respectivamente. Note que os triângulos ODE e OCE são congruentes,
pelo caso da congruência de lado, ângulos e ângulo. Então aqui, ó, olha só, esse aqui é chamado, né, de bissetriz, essa reta. Por quê? Porque ela se encontra justamente a partir, né, do ponto C, tá vendo? Do ponto C e do ponto D, que forma aí justamente a altura, né, e da abertura, né, desse triângulo. E portanto essa reta, né, que cruza de um vértice e passa pelo centro é justamente a bissetriz, né, porque ela está interligada aí pelos dois lados do triângulo, né, em dois lados. Assim, consequentemente, o ponto E é equidistante dos pontos, né, do ângulo AOB. Então, A, O e B. Então, olha a distância dele daqui, tá vendo como está bastante distante. Finalizando, né, a explicaçãozinha dessa ficha, nós temos aqui, ó, em um triângulo, a bissetriz é um segmento de reta que une o vértice ao seu lado oposto, de maneira que esse segmento divida o ângulo correspondente ao vértice em dois ângulos congruentes. Ou seja, gente, a bissetriz, ele geralmente divide, né, um ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Se esse ângulo for 60 completo, então cada parte mede 30. Se esse for 70, cada um mede 35. Se esse for 50, cada um mede 25. Mas olhe que essa bissetriz, a bissetriz aqui, ela divide ao meio. Não importa onde ela vai pegar aqui no triângulo, viu? O importante é o ângulo onde ela parte. Na bissetriz, ela parte do centro, né, de um vértice, passando mesmo no centro do ângulo, dividindo ele de forma igual, que ele fique congruente. Então, olha só. As três bissetrizes de um triângulo sempre se concentram em um único ponto, o chamado incentro. Então, o incentro é justamente o encontro das três bissetrizes internas, né, em um triângulo, onde esses ângulos formados, né, por essas bissetrizes são ângulos de mesma medida. Então, preste atenção. A diferença entre a bissetriz, a mediatriz, a mediana, que são medidas diferentes, né? Umas são perpendicular, outras, né, são de forma igual, outras partem a partir do ângulo, dando esse ângulo, né, medidas iguais, ok? Então, a partir daqui, dado você responder a atividade, a ficha será postada e qualquer dúvida é só perguntarem, ok? Então, só relembrando aí que o conteúdo é pontos notáveis, né, de um triângulo. Beleza?